e 20 minutos agora, pelo horário de Brasília. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a esta edição de sábado. Nós estamos ao vivo e hoje, 1º de novembro de 2025, começa uma campanha importantíssima, Novembro Azul. Uma campanha global de conscientização e prevenção do câncer de próstata. A nossa missão aqui é quebrar tabus, preconceitos e medos, porque informação de qualidade também salva vidas. Por isso, fique conosco, o jornal deste sábado está começando. E olha, como eu disse, novembro começou e neste mês a atenção é voltada para os cuidados com a saúde dos homens de todo o mundo. A campanha, como eu disse, a iniciativa Novembro Azul alerta para o aumento de casos do tipo de câncer de próstata no país e busca conscientizar para combater o problema. A campanha Novembro Azul tem o objetivo de chamar a atenção dos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O movimento começou em 2003 na Austrália e todo ano, o mês de novembro é dedicado à saúde do homem. As campanhas são realizadas em vários países, inclusive no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer estima um total de 71.700 novos casos neste ano, consolidando a doença como o tipo de câncer mais frequente entre homens, à frente de pulmão e intestino, e atrás apenas do câncer de pele, o primeiro entre homens e mulheres. E o número de novos casos de câncer de próstata deve aumentar nos próximos anos. No mundo, os diagnósticos devem duplicar até 2040, passando de 1.400.000 em 2020 para quase 3 milhões em 16 anos. A previsão é que também haja um aumento de 85% do número de mortes. O diagnóstico tardio é um fator que reduz as chances de cura e aumenta a letalidade da doença. Para prevenir a doença e detectá-la em estágio inicial, é importante a realização periódica de exames e consulta com o especialista. A campanha Novembro Azul deste ano quer chamar a atenção para o fato de que o câncer de próstata apresenta poucos sintomas em sua fase inicial e que, se o homem esperar por esses sintomas, pode descobrir uma doença em estágio já avançado. E olha, o câncer de próstata é o tumor mais comum entre homens com mais de 50 anos. E para abrir a nossa edição especial de Novembro Azul, vamos conhecer a história de quem já teve a doença. Valdir Ercolani, escritor, uma boa tarde para você, um prazer falar contigo. Bem-vindo. Valdir, eu não estou te ouvindo, eu vou pedir para você falar novamente. Não escuto o Valdir. Eu vou pedir para a nossa equipe, por gentileza, tentar arrumar. Não sabemos se é a conexão ou se é um probleminha somente no áudio. Valdir, tenta falar comigo de novo, por favor. É um prazer vê-la novamente. Agora sim, maravilha. Muito obrigada, Valdir, por aceitar falar conosco. Você teve, né, então, câncer de próstata. Como que foi descobrir a doença? Há quanto tempo que você foi diagnosticado? Tabata, eu sempre tive o hábito, desde os 30 anos, de fazer uma avaliação anual. E há uns 16 anos atrás, numa das avaliações, o Dr. Marcelo, urologista, ele me chamou, inclusive, quando ele me pediu para ir ao consultório, eu percebi que pela voz alguma coisa tinha acontecido. E ele me comunicou que eu tinha um câncer de próstata, mas num estágio ainda do começo. E eu perguntei, então, qual é a solução? Ele disse que teria que removê-la. Evidentemente, quando a gente vê esse inimigo invisível, a gente fica um pouco chocado, né? E eu perguntei ao Dr. Marcelo se
eu teria tempo para terminar de escrever a saga do Inocêncio. Ele disse, sem dúvida, você vai ter o tempo. E eu me submeti à remoção da próstata. Já faz 16 anos e eu estou aqui conversando contigo, vivo. E uma coisa muito bacana, Valde, que você mencionou logo no comecinho, né, do seu relato, é que desde os 30 anos, né, que você faz todo o procedimento de ir anualmente no médico, no especialista, e isso é muito importante, né, porque a gente sabe que há ainda, infelizmente, muitos tabus, muito preconceito entre os homens, seja por medo, né, seja por preconceito mesmo, ou até mesmo falta de informação, de não irem até o médico urologista, né, para fazer o exame, para fazer o check-up, porque é extremamente importante. Valde, quando você descobriu a doença, ela estava, então, em um estágio inicial, é isso? Isso, exatamente. É. Como que foi o tratamento? O urologista classificou de nível 4, enfim. Então, foi no início e foi possível fazer a cirurgia sem sequelas, enfim. Quanto tempo que foi o processo, né? Desde o diagnóstico até esse tratamento, você não chegou a fazer um tratamento, já foi para a cirurgia, é isso? Exatamente. Uma semana depois eu estava na mesa. Olha só. Uma semana, viu, gente? Então, fica o alerta, homens que estejam nos acompanhando, né? Mulheres também que moram com outros homens para que possam, né, se conscientizar sobre a importância desse diagnóstico precoce, que é essencial. Valde, como que está hoje a sua saúde depois deste processo, dessa vitória, né, contra o tumor? Dentro das especificações técnicas, né? Eu sempre tenho tido contato com o Dr. Marcelo, está tudo em ordem, nenhuma anomalia. Eu acho, Tabata, que quando você tem um amigo querido que vem te visitar, o que é que você faz? Você prepara as condições para que ele fique com você confortavelmente. E então, qual é o nosso maior amigo e mais precioso? É a vida. Então, se você quer que a vida fique com você mais tempo, você tem que também preparar as acomodações adequadas para que ela fique com você. E qual é a acomodação? Qual é o templo que abriga a tua vida? É o teu corpo, né? Então, e o corpo, os médicos sabem disso. Existe um processo de autorregulação que regula o equilíbrio do corpo, que se chama homeostase. E o corpo ele tem que funcionar dentro de certas especificações técnicas. Se faltar um elemento químico, se essa harmonia ela desarmoniza, você adoece, né? Então, você precisa ter esse controle anual para ver se a máquina está funcionando adequadamente. Você precisa, como você leva o automóvel para fazer as revisões dos 20 quilômetros, os 20 mil, leva o seu corpo ao médico para dizer, olha, está tudo bem, fica tranquilo. Perfeito. Valde, eu gostaria que você passasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, por gentileza, principalmente para homens, né, que estejam nos acompanhando, sobre o seu relato mesmo, né, pessoal aqui que você compartilhou conosco, e é importantíssimo, né, trazer de fato uma pessoa que teve, né, e dizer, olha, eu venci, mas foi graças ao diagnóstico precoce. Buscou um especialista da sua confiança e conseguiu, e está aí. Quantos anos você tem, Valde? 86. 86, cheio de vida, cheio de saúde, e é isso que importa, né? É chegar na terceira idade com a vida prolongada, cheio de vida, né? De vigor, é escritor, então
E não para, né, Valde? A gente já conversou aqui, você já veio aqui no jornalismo da HIT, já conversou conosco falando da sua carreira e é incrível, é um exemplo. Sou contrabaixista, toco saxofone. Eu acho que você tem que fazer um pacto com a vida, né, Tabata? É o mais importante, compreende? Porque nós somos sensoriais e nós estamos sempre em busca do que nos dá prazer, que nos dá gozo. E o mal, ele tem uma grande astúcia. A astúcia do mal é se disfarçar do bem, daquilo que te dá prazer, que te dá gozo, né? E o mal, ele se disfarça de cocaína, ele se disfarça de álcool, ele se disfarça de excesso de comida, excesso de bebida. Então, eu acho que tem que haver um certo respeito pelo teu corpo, né? Ele precisa não de quantidade, mas de qualidade. Um pacto com a vida. Perfeito. Valde, olha, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar a sua história conosco. Fica aqui o exemplo, né, enfatizando a importância da prevenção e informação de qualidade, realmente, como eu disse no comecinho do jornal, salva vidas. Muitíssimo obrigada, vida longa para você, com muita saúde, muita paz e felicidades. Foi um prazer revê-la, Tabata. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Um ótimo final de semana. Nós acabamos de ouvir o relato, né, do Valde Ercolani, que é escritor, relato importantíssimo. E olha, eu vou para a câmera 2 agora, porque eu queria te alertar de um dado que choca até, porque segundo números da Sociedade Brasileira de Urologia, o Brasil registrou mais de 17.500 mortes por câncer de próstata no ano passado, 2024. O equivalente a 48 óbitos por dia. Pensa, 48 homens morrem por dia por conta da doença. Uma alta de 21% em 10 anos. Neste ano, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, estima um total de 71.700 novos casos. É o tipo de câncer mais frequente entre homens, à frente de pulmão e intestino, e atrás apenas do câncer de pele. É o primeiro entre homens e mulheres. E para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, a gente ouviu, né, um relato de um paciente, ex-paciente. Agora nós vamos conversar com o doutor Maurício Cordeiro, chefe do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Maurício, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a todos os ouvintes. Doutor Maurício, muito obrigada, viu, por aceitar conversar conosco. É um assunto importantíssimo, né? A gente acabou de entrar no mês de novembro, um mês da campanha, né, deste movimento global do Novembro Azul. Eu queria que você falasse para a gente, doutor, por que desse aumento? Há uma explicação do porquê desse aumento do número de casos diagnosticados? Tabata, a principal explicação é o envelhecimento populacional, né? Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata é a idade, né? A incidência começa a aumentar a partir dos 50 anos, né? E conforme nós vamos ficando mais velhos, a incidência é maior. E populacionalmente, né, o mundo, né, globalmente, nós estamos envelhecendo mais. Cada vez mais nós chegamos na idade ao redor dos 80, 90 anos de idade. Então, boa parte dessa explicação é do envelhecimento populacional, e boa parte também é devido à sociedade como um todo está muito exposta aos fatores de risco de desenvolvimento de uma série de câncer, inclusive o câncer de próstata, né, que é o excesso de álcool, né, o excesso... o tabagismo, a obesidade, né, ao sedentarismo, a não realizar atividade física. Estágios iniciais, a doença, ela apresenta sintomas? Quais são os sinais para que... Isso, Tabata, é extremamente importante, né? O câncer de próstata, numa fase inicial, ele é automático, ele não apresenta sintomas.
Nós só conseguimos diagnosticá-lo realizando o exame de PSA, que é um exame de sangue, em conjunto com o exame de toque. Na alteração do exame de sangue, na alteração do exame de toque, de um ou de outro, nós prosseguimos a investigação através de uma biópsia de próstata. E a biópsia de próstata que confirma o câncer de próstata. Mas numa fase inicial, essa doença ela é assintomática. Nós só conseguimos diagnosticá-la realizando exames. Por isso, o alerta para a população masculina nesse Novembro Azul. Não se pode esperar apresentar sintomas para poder procurar o médico. Os exames têm que ser realizados quando o paciente não apresenta sintomas, quando ele é assintomático. É nesse momento que nós conseguimos diagnosticar uma doença numa fase inicial, assim como o do Valdir, que ele mostrou aí um excelente exemplo. E numa fase inicial, nós conseguimos tratar o paciente e a chance de cura é muito alta. Né? Todas as doenças, assim como o câncer de próstata, numa fase inicial, o tratamento é mais fácil, as repercussões do tratamento, as sequelas do tratamento, elas são menores, né? Nós precisamos de tratamentos menos agressivos para uma doença que é diagnosticada numa fase inicial. Se o paciente for esperar ter dificuldade para urinar, se ele for esperar ter dores, né, na bacia, dores ósseas, decorrente da doença, nós já estamos falando de uma doença já muito avançada, onde muitas vezes nós só conseguimos fazer tratamentos paliativos e com uma chance de cura muito baixa. Doutor, com relação aos fatores, você mencionou, né, no comecinho, mas eu gostaria de enfatizar novamente quais fatores que podem aumentar o risco de ter câncer de próstata, por favor. Para o câncer de próstata especificamente, Tabata, é a idade. Então, os homens acima de 50 anos, eles precisam fazer o check-up anualmente. O check-up incluir o exame de PSA, que é o exame de sangue, o exame de toque, antecedente na família. Então, quanto mais familiares acometidos pelo câncer de próstata, maior o seu risco. E hoje nós sabemos, Tabata, que não é só o antecedente câncer de próstata na família. Se o homem teve mulheres na família acometido pelo câncer de mama, o seu risco de câncer de próstata também é maior. Então, idade, fatores familiares, incluindo o câncer de próstata nos homens e câncer de mama nas mulheres. E o outro é a raça negra. Os pacientes de raça negra, eles apresentam maior risco de desenvolvimento da doença. Quando se tem um desses fatores, a recomendação é que se inicie o check-up a partir dos 45 anos de idade. Então, 45 anos de idade, quando se tem fator de risco, ou a partir dos 50 anos de idade, sem fatores de risco. E o mais importante é que o paciente não pode apresentar sintomas, tem que estar assintomático. É nessa a melhor fase de se diagnosticar uma doença que é extremamente prevalente na população masculina. Se estima que 1 a cada 6 homens vão desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida, né? E como você muito mostrou, um homem morre pelo câncer de próstata no Brasil a cada 30, 40 minutos. São mais de 17 mil mortes no ano. Meu Deus. É muita coisa, né, doutor? A gente teve um probleminha na transmissão do seu áudio, doutor, mas deu para entender muito bem toda a mensagem, as informações que você trouxe para a gente. Eu queria falar agora sobre uma questão do medo que há ainda, do tabu, o preconceito que há ainda, que permeia, né, os homens, que é com relação ao exame de toque, doutor. Poderia explicar para a gente, esse exame, ele é indolor? Quanto tempo que ele demora, né, para deixar claro para os homens que é importante fazer, né? Eu estava conversando aqui com a equipe antes da gente entrar ao vivo, que nós, mulheres, né, falando por mim, assim, as mulheres, elas são submetidas ano a ano a vários exames, né? Nós precisamos fazer aquele check-up, né, com um ginecologista, e a gente sabe, né, da importância
dessa prevenção, de diagnosticar cedo para tratar, porque quanto mais cedo a gente diagnostica alguma doença, alguma enfermidade, maiores são as chances de cura, né? Mas a gente se coloca ali diante de vários exames que são muitas vezes que a gente sente ali uma certa vergonha, mas sabemos da importância. Então, deixar claro para os homens que é a mesma situação, né? Que precisa ficar muito claro. Agora, com relação a isso, né? Quebrar esse tabu, esse preconceito com relação ao exame de toque. Exato, Tabata. O exame de toque, ele é um exame que dura 15, 20 segundos, é muito rápido. Leva apenas um leve desconforto na hora de se realizar o exame, né? Tem dados da Sociedade Brasileira de Urologia, Tabata, aqui, só metade dos homens, só 50% dos homens acima dos 50 anos de idade procuram o urologista anualmente. A metade dos homens não vão. E metade desses homens que procuram o urologista são levados pela esposa, pela filha, pela neta, porque elas observam ali uma dificuldade para urinar, elas observam que o padrão miccional do paciente já não está normal e por isso leva no urologista, né? E o que a gente tem que alertar a população masculina é que a população masculina tem que ter uma proatividade, né? Eles têm que ir por vontade própria e por ter essa consciência, né, de que um exame muito simples, que dura poucos segundos, associado ao exame de PSA, que é o exame de sangue, pode salvar a sua vida, né? Pode levar a você viver muito mais tempo com seus familiares, cercado pelas pessoas de quem você gosta, né? E se você não realizar o exame de PSA, não realizar o exame de toque, for esperar apresentar sintomas para procurar o médico, o seu tempo de vida pode ser muito menor, né? E restringir muito o seu tempo de vida ao redor das pessoas de quem você ama. Beleza, doutor, olha, muito obrigada pela participação, pela sua presença aqui, que foi primordial para trazer todas as informações sobre essa campanha de Novembro Azul. A prevenção, ela é essencial para que você tenha uma qualidade de vida, para que você viva, né? Tenha uma vida prolongada. Muito obrigada, doutor. Uma boa tarde para você. Um excelente final de semana. Obrigado, Tabata. Homem que se cuida vive mais e melhor, Tabata. Perfeito. O homem que se cuida vive mais e melhor. Fica com essa frase, viu, do doutor Maurício Cordeiro, chefe do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia. E olha, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia, como a gente estava falando agora há pouco, mostrou que boa parte dos homens acima de 40 anos só vai ao médico quando sente que alguma coisa não está bem. E o câncer de próstata é a doença urológica que mais provoca medo nos homens. Por medo, preconceito ou mera falta de informação, boa parte dos homens não procura atendimento médico e fica vulnerável a diversas doenças. Esse fato cultural, a saúde masculina, também foi revelado no levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, que apontou que 46% dos homens acima de 40 anos só vão ao médico quando sentem que algo não está legal. Esse número aumenta para 58% quando o homem utiliza apenas o Sistema Único de Saúde. Apenas 32% dos acima de 40 anos se consideram muito preocupados com a sua própria saúde. Apesar disso, a metade deles se sente ansiosa quando pensam em sua saúde. A pesquisa indicou ainda que o câncer de próstata é a doença urológica que mais provoca medo nos homens, com 58% das respostas. Entre os homens com mais de 60 anos, demonstram ter maior cuidado com a saúde. 78% afirmaram fazer exames a cada 6 meses ou a cada ano. No grupo entre 40 e 44 anos, foi observada a maior proporção dos homens, que só vai ao médico ao sentir algo, 49% deles. O exame de próstata ainda desperta muito medo, em 1 em cada 7 homens. Olha que coisa, né? Ainda existe uma grande dificuldade em abordar temas relacionados à saúde masculina.
como o câncer de próstata, que é o nosso assunto de hoje. Muitos homens não frequentam médico regularmente e escondem sintomas, seja por medo ou mesmo preconceito, o que pode atrasar o diagnóstico e comprometer o tratamento. Por isso, campanhas, iniciativas como o Novembro Azul são tão importantes para quebrar esses tabus. Vamos falar melhor sobre esse assunto agora com o médico psiquiatra Tiago Henrique. Doutor Tiago, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tabata. Tudo bem? Está me escutando? Estou sim, doutor. Muito obrigada, viu, por aceitar falar conosco aqui na nossa edição de sábado. Tema importantíssimo, né, doutor? A gente ouviu o relato de um ex-paciente, o Valdir Colani, um senhor, escritor cheio de vida, bem, com 86 anos, que foi diagnosticado precocemente. E ele falou, desde os 30 anos, ele sempre fazia o check-up anualmente. E aí, quando descobriu a doença em estágio inicial ainda, em uma semana, ele conseguiu retirar o tumor e está aí, com 86 anos, para contar a história. E a gente falando, né, doutor? Pode falar, por favor. O que me chamou a atenção nele, que eu achei excelente, foi quando ele disse que é mais importante a qualidade do que a quantidade. Ele está coberto de razão. Com certeza. E aí está hoje, né, contando a história, doutor. E infelizmente, muitos homens não chegam, né, nessa idade por medo, por preconceito, por falta de informação, ignorância, né, do tema. E uma coisa que me chamou muito a atenção, antes de você entrar conosco aqui, com um médico, falando que o exame de toque, que é o que mais, né, é alvo de piadas, de preconceito de muitos homens, é que é um exame muito rápido, de 15 a 20 segundos. Não são minutos, são segundos. Gente, um exame que pode salvar, né, doutor? Por que os homens ainda relutam tanto em conversar abertamente sobre o câncer de próstata, a ir num especialista? Tabata, eu vou estender o raciocínio até para todas as áreas da medicina. O homem, ele é um sujeito muito teimoso ainda, tá? E aqui eu posso falar como propriedade de causa, porque eu atendo homens e o homem, ele tem, não um preconceito, não é só com a urologia, com o exame de toque, é em relação à saúde em geral. Vou trazer um pouco aqui para a minha área, só para vocês terem uma noção. Quando nós falamos aqui de questões de adoecimento mental e a principal consequência negativa, que é a questão do suicídio, homens têm 3,8 mais chance do que mulheres de cometer suicídio. Mas quando a gente vai olhar a população em geral, que procura médicos, procura profissionais da saúde mental, homens correspondem a 1/3, 33%. Então perceba que há uma disparidade muito grande. Homens sendo muito acometidos, né, pelo transtorno, mas procuram muito pouco o especialista ou a ajuda. E aí a gente pode trazer o mesmo raciocínio para a questão do câncer de próstata. Ainda existe uma ignorância muito grande e dentro desse pacote de ignorância nós podemos colocar vários tópicos. Tanto a questão do preconceito, tanto a questão das piadinhas que você comentou, entendeu? O que falta e o que eu acho que é a principal barreira que nós precisamos quebrar para ontem é conscientização. Por isso essa campanha do Novembro Azul ela é maravilhosa. Quando a gente pega um mês inteiro do ano só para falar desse assunto tão delicado, é como se a gente estivesse educando a população. E essa questão da educação da população ultrapassa barreiras socioeconômicas. Porque quando nós pegamos populações de homens que têm essa certa ignorância, esse certo preconceito de ir para procurar sua saúde, a gente vê isso tanto nas classes A, B ou C, independe. Então perceba que é um problema crônico e estrutural, que só a educação e a conscientização vai conseguir vencer. E aí, a partir dessa educação, dessa conscientização, a gente consegue desmistificar, doutor, os preconceitos, estimular exames preventivos?
Com certeza. Eu falo o seguinte, eu gosto muito de dar aulas também, né? Então eu acredito muito na questão do conhecimento. E antes de ter qualquer tipo de ação para a gente ter, então, resultado, nós precisamos, antes disso, tarefa número 1, conhecimento. E aí, a campanha de conscientização, ela serve muito nesse sentido, porque de nada adianta eu tentar convencer, eu tentar martelar na cabeça do sujeito homem que ele precisa ir no urologista, se ele não acredita naquilo. Muitos não vão com medo de piadinha, muitos vão porque eles não conhecem, não sabem o que é câncer de próstata, às vezes não acredita, às vezes eu só vejo isso aí na televisão, acontece só com outro, e não, é um mal que está na sociedade. E, infelizmente, ele é muito democrático, ele pega todo mundo, não escolhe pelo salário, não escolhe pelo cargo, é todo mundo. Então, eu sempre falo, a educação ela é libertadora. É pela educação que nós conseguimos, a partir daí, ter um resultado. Agora, doutora, é muito importante, né, deixar aqui também reforçado que se homens que estiverem nos acompanhando ainda for tão difícil assim entender a importância, até mesmo buscar uma ajuda, né, doutor, de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder entender de onde vem a causa desse preconceito ou desse medo, por exemplo. Com certeza, com certeza. O profissional da saúde mental, muitas pessoas têm aquela ideia pejorativa de que é coisa de doido. Não tem nada disso. A questão do paciente que pejorativamente é chamado de doido é uma porcentagem muito pequena dos pacientes que a saúde mental engloba. Perceba só, uma das queixas mais comuns que nós temos, né, na nossa prática: insônia, cansaço, que é a fadiga, e falta de concentração. Ora, quem que nunca sentiu isso? É uma das queixas mais comuns da medicina e está aqui na saúde mental. Então, primeiro de tudo, excluir esse preconceito de que eu não sou doido, eu não vou no psicólogo, não vou no terapeuta, não vou no psiquiatra. Não, não é sobre ser ou não doido, é sobre saúde. E a questão é o seguinte: há uma negligência muito grande na sociedade para com a saúde mental. Como se a saúde mental não fosse tão importante quanto a cardiologia, que cuida do coração, quanto a urologia, que cuida dos rins e do aparelho reprodutor masculino. E aí as pessoas se esquecem que a saúde mental é ela que comanda todo o resto. Não existe separar a saúde física da saúde mental. Isso é uma utopia. Para mim ter uma boa saúde física, eu preciso ter como ideia pré-concebida ter uma boa saúde mental. Isso nós só conseguimos com bons hábitos e auxílio de um bom profissional. Perfeito, doutor. Olha, melhor do que isso, viu? Impossível. É aquele ditado, né? Um tapa na cara para que fique realmente enfatizado, fixado na cabeça de telespectadores que estejam nos acompanhando, mulheres também que estejam nos acompanhando, para que você possa conversar com seu parceiro, seu marido, seu pai, seu avô, tio, enfim. Leve a informação que você recebeu aqui ao longo do nosso jornal para que a gente tenha diagnósticos precoces, se for o caso, um bom tratamento e pronto, gente, consegue vencer o câncer. Um câncer que é diagnosticado precocemente, ele pode ter mais de 90% de chance de cura. Então, não tem como ainda, 2025, carregar tanto preconceito, tanto medo. E buscar um profissional de saúde mental é essencial, viu, para a vida. Doutor, muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme te receber aqui e ouvir as suas palavras. Um ótimo final de semana. Obrigado, Tabata. Eu que agradeço o convite. Parabenizo vocês por dar esse tipo de abertura, porque, como eu falei, a conscientização ocorre, sobretudo, pelos meios de comunicação. Então, atitudes como essa de vocês é digna realmente de elogio. Muito obrigada, doutor. Um ótimo final de semana e até a próxima. Nós acabamos de ouvir o médico psiquiatra Tiago Henrique. E olha, essa edição fica por aqui. Você ouviu, né, ao longo dessa edição, quase 40 minutos falando sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Esse mês de novembro é um mês dedicado a essa campanha. Lembre-se, prevenção
é a chave, viu? Então, informação, aliás, é a chave. Informação aqui você teve de sobra, informação de qualidade. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana para você e até a próxima.